ali aquela resposta. Não volto ao Brasil, não. Não querem que eu volte. Porque quinta-feira ele queria voltar ao Brasil. Sim, Só que como tudo para ele é uma decisão dele, não volto ao Brasil, ou ele complementa porque não querem mais, ou então ele fala, não querem que eu volte. Não é porque ele não volta porque é a decisão dele. Porque quinta-feira, quando ele conversou com o Renato Maurício Prado na noite de quarta, ele falou, eu quero, estou aqui até dia 20, se quiserem, esse clube... Então, assim... Pô, não dá para também. O Jorge Jesus, agora, tudo que se fala, a gente tem que tirar ali, espremer o suco para entender o que é e o que não é. Ele sempre vai trazer o holofote para ele como se ele resolvesse tudo. Ele está em baixa, ele desembarcou em baixa, a verdade é essa. Sim. Ô, Sormani, mas o fato dele dar essa declaração dizendo que não volta e do Paulo ser muito elegante, né? Acho que até um ponto para a gente ponderar aqui, essa elegância do Paulo, essa calma que ele tenta ter para mediar os conflitos e os confrontos, sejam eles internos em departamento médico ou sejam eles externos, como esse oferecimento do JJ. Isso pode acalmar o clube ou isso também pode passar uma visão de que, assim, de que o Paulo precisava ser mais enérgico? É interessante isso que você coloca. Precisava ser mais enérgico. Ela quer Eu acho que não acalma. O que vai acalmar o Flamengo são os resultados, que não estão vindo. Você entendeu? Se ganha ontem, beleza. Estava tudo tranquilo. Perdeu. Olha a reclamação. Todo mundo chiando, um falando isso, outro falando aquilo, etc e tal. E a torcida a pé da vida, porque o time não consegue jogar. Não consegue, como diz o Zé, performar. e, consequentemente, a gente não consegue obter resultados. Gente, o Flamengo teve boas atuações pontuais. Minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que as outras opiniões não contam. Todas contam. E aí o torcedor do Flamengo tira a conclusão dele. Para mim, o Flamengo teve atuações pontuais. E nós estamos em maio. Vamos esperar o quê? O futebol, eu sempre costumo dizer que é muito dinâmico. Olha, uma eliminação na Copa do Brasil, imagina, o Flamengo eliminado na Copa do Brasil. Qual o impacto financeiro que isso vai ter no balanço de 2022 do Flamengo? O Flamengo é eliminado no mata-mata da Libertadores. Qual o impacto que isso vai ter? Você não pode esperar o treinador mostrar resultado em agosto, porque você corre risco de chegar a agosto, você está disputando só o Campeonato Brasileiro. E lá embaixo, brigando por zona, quem sabe uma Libertadores, mas está mais factível uma Sul-Americana. Eu acho que não dá. O futebol de hoje, ele movimenta muito dinheiro. O treinador tem que ser competente para fazer o time jogar em 2 meses. Se ele não fez isso, para mim, tá fora. Ô Zé, eu sei que você tem uma visão diferente, né, de tempo de trabalho, enfim, de evolução de trabalho, mas essa questão do Jorge Jesus não estar, entre aspas, mais à disposição, isso muda alguma coisa? E eu não sei se você, de repente, né, tem uma mensagem aí no seu celular. Não. É amigo do Paulo, Fontes, homem, né? Não, Fontes não. Não, é assim, Dani, todo e qualquer treinador vai conviver com a sombra do Jorge Jesus. Até conviveria, né, ou estaria convivendo, até acho que essa declaração. Essa última declaração que ele praticamente jogou fora e fechou as portas, porque se o Flamengo fizer isso, provavelmente vai assinar atestado de incompetência, né? Se mandar embora o Paulo Sousa para contratar o Jorge Jesus. Nesse sentido, né? O sentido ético, o sentido de ser uma pessoa correta, honesta, aquilo que o Jorge Jesus, a partir do momento que ele fala que acerta com o Flamengo e dá o prazo, né, até dia 20, acho que isso corta e queima e fecha todas as portas para o Jorge Jesus neste momento no Flamengo. No futebol, a verdade não dura... Quantos segundos você acha? Não dura os próximos 90 minutos, digamos assim? Hoje, eu falei isso aqui antes do jogo contra o Botafogo. A derrota para o Botafogo iria potencializar a situação ruim do Paulo Sousa. Né, perante. Mas você acredita numa reviravolta para Jesus? Não, para Jesus não. Isso não. Para Jesus não. Mas o Paulo Sousa, a qualquer momento, pode ser mandado embora. O futebol brasileiro tem dessas coisas. É assim, funciona dessa forma. Então eu não duvido de nada. No futebol brasileiro não dá para você se surpreender com nada. Mas eu não vincularia uma coisa a outra. Não uma demissão do Paulo, uma chegada de Jesus. Não. Isso eu acabei de falar. Não acho. Jesus, acho que pelo que aconteceu... Sinceramente, eu acho que o Jesus, ele não é nem... Nossa, não, porque isso tem que ser debatido agora. O Jesus, por um momento, ele precisa sair da pauta do Flamengo. Jesus não é mais pauta no Flamengo. Porque quando está ali, declaração de JJ em Portugal, acalma ânimos no Fla, discordo. O Jesus, ele não passou... O Jesus, ele não volta ao Flamengo, não é por uma decisão dele, é por uma decisão do clube, pelo que ele fez.
É isso que eu disse. Eu acho que até a própria diretoria se mantendo ali, porque para colocar o Jesus ali hoje, eu acho que sairia metade da diretoria. Eu não volto mais ao Flamengo. Você não volta porque o Flamengo não quer, meu filho. Não é porque você não quer. Ele se coloca Ele veio pra cá, cavou, tumultuou, infernou, tentou, sabe? Tentou fazer tudo o que ele queria. Tentou fazer tudo o que ele queria com o Paulo Souza, tomou um tapa de luva de pelica. Paulo Souza, ele tá se rasgando por dentro, e todo mundo que vive no ambiente do futebol do Flamengo sabe disso. E ele ontem foi muito elegante. Sabe o que me chamou mais atenção? Primeiro ele fala, Deus abençoe. E é quando ele fala, eu desejo principalmente que ele tenha paz consigo mesmo. O Jesus não tem essa paz, ele está se roendo desde janeiro, que ele não veio para o Flamengo. Porque ele só sabe viver como um cara sob todos os holofotes. E o Paulo tem paz? Ele não tem paz hoje. Ele não tem paz hoje porque ele perde ontem a torcida imediatista. A torcida quer vencer um clássico. Não é por causa do Jesus. O Jesus hoje deixou de ser uma opção para a sucessão dele, caso ele venha a ser mandado embora. Foi o que eu falei do Zé, acho que o Zé concorda. Uma possível demissão do Paulo neste momento, porque o futebol é dinâmico, ela não está atrelada a uma volta do Jesus. Não. Ela pode estar atrelada a uma série de buscas de outro treinador brasileiro, solução interna, solução... uma série de coisas. Mas não é a chegada do Jesus. E não é porque o Jesus não quer, que ele chegou lá em Portugal, não quero mais. Não, é porque o Flamengo não quer nesse momento pelo que ele fez. Então, assim, eu acho que a gente também precisa andar um passinho aí nesse debate de tudo. Mas será que o Jesus volta a ser sombra? Mas será que o Jesus volta? Será que é o Jesus que vai... O Jesus está em outra. O Flamengo não quer o Jesus já está cavando na Turquia, ele estava preocupado de se repercutir mal na Turquia, porque ele sabe que o que ele fez foi baixo. Foi inclassificável. Então, assim, eu não consigo atrelar, não. Se quiser demitir, se achar que esse é o projeto, que eu tenho muita dúvida até pelo comando do futebol do Flamengo hoje, porque se eles demitirem também é um atestado que eles erram tudo. Sim. Entendeu? Claro. O problema é muito maior. Se quiser demitir hoje, não é por uma situação de Jesus. Eu acho que eles vão... Desculpa. Diga. Só para passar para o Facinho. Eu acho que essa diretoria, especialmente o Braz, vai segurar o Paulo Souza até... Por eles, não é nem por convicção do Paulo, nem no trabalho. Segurar. Detalhe, se fosse técnico brasileiro, já teria sido demitido, né? O que vocês acham? Comentem. Então, o que eu ia jogar para o Facinho é mais ou menos nessa linha, porque eu acho que aí entra o seguinte, no ano passado o Flamengo não consegue os resultados esperados e isso tem um peso. Isso tem um peso para a torcida, isso tem um peso financeiro, isso tem um peso sobre a imagem do clube, que depois de 2019 se achava, né? Óbvio que não ia acontecer, mas se achava que ia ganhar tudo em sequência. Manter o Paulo mais tempo, porque aí eu vou na do Sormani. Você não coloca em risco também a continuidade do ano? Porque se você não demite agora e demite num mata-mata... O tempo de quem chegar é menor. O Flamengo vai contratar o que ele perdeu de base e que deu sucesso também, além de técnico? Esse gancho aí é bom porque a gente tem para falar na sequência. Eu vou colocar a matéria do site porque ela tem a ver com isso que você está dizendo. Não é só contratar o que perdeu de base, é resolver questões internas. A matéria do Pedro Henrique Torre, hoje no site, ela dá conta de uma lesão no Fabrício Bruno, que pode precisar de uma cirurgia. É uma lesão rara. E aí a gente vai entrar aqui em especulações porque, enfim, como a gente não tem informações claras desse departamento médico, a gente também acaba tendo que fazer uma análise por atitudes, Pedro. Foi o que eu tinha levantado no jogo passado, na Libertadores, dele não colocar nem o Thiago Maia, nem o Ayrton Lucas, que deixa a gente pensando se eles tinham condição. Ontem, quando ele não coloca nenhum dos zagueiros com o Arão em campo e tendo uma falha que acaba no gol do Botafogo. Então, assim, a gente começa a se questionar sobre a transparência desse departamento médico e sobre as atitudes tomadas, porque o Fabrício ia para o banco no jogo seguinte ao que ele tem a lesão. Eu nem passo a me questionar a transparência. Eu acho que a transparência ela ainda existe. O Flamengo não é transparente. A gente pode recuperar aqui, a gente nem precisa entrar em especulação, a gente pode recuperar uma série de situações. Vocês lembram do Pedro? O Pedro não comunicaram o que ele tinha, falaram que ele estava bem, depois ele busca um médico por fora e tem que operar. E ele jogou contra o Atlético Paranaense. Só para separar fatos. Não vou nem meter o jogo de ontem, o jogo da outra. A gente volta em mais 2 capítulos que eu acho que são muito graves. Quando eu estava lendo a matéria do Pedro Torre, até compartilhei lá no nosso grupo do programa, ela tem uma informação ali que para mim é gravíssima e ela precisa ser esclarecida. O Fabrício Bruno, ele sente uma lesão no primeiro jogo da final. Do Carioca. No Flamengo e Fluminense. Ele sai. No dia seguinte da final, primeiro era uma dor muscular, uma outra situação. No dia seguinte, era no joelho, se não me engano. No dia seguinte, ele relata dores no pé, que é esse problema raro, essa questão grave agora. Ele relata problema grave no pé, uma dor no pé, e ele é relacionado para o segundo jogo da final. Sim. E aí tentam forçar um aquecimento
e ele sente mais dores. Então, assim, aí eu questiono, ele tinha como ser relacionado para esse segundo jogo? Você forçou um aquecimento, você forçou um trabalho, uma carga acima do normal? Aí eu acho que é um pouco diferente do que o Zé fala. Eu jogo com dor. Uma coisa é jogar com dor por uma situação ali específica de dia a dia, como o William, no Corinthians, em algum momento jogou com dor, foi poupado, foi para o banco, entrou só no final. Agora, você tinha um problema que você não identificou, você forçou uma carga acima do que poderia ali, você hoje tem um problema grave. Quem me garante? Aí eu questiono, quem me garante que as coisas não estão relacionadas? Como é que você relacionou para o jogo um cara que tinha um problema raro que você não detectou antes? Você já não tinha detectado com o Pedro lá atrás. Você relaciona um Rodrigo Caio para um jogo lá em fevereiro que o cara não tinha a menor condição, ele só está voltando a ser relacionado agora, Atlético Mineiro, Supercopa. Então, assim, olha quantas evidências, a gente não precisa nem entrar em especulação, olha quantas evidências de que não há transparência e de que você está relacionando o jogador que não tem condição. E aí alguém precisa falar, Dani. O Flamengo vai muito além do Paulo Souza, da falha do Davi Luiz em campo. Não é só transparência. Sabe? Eu acho que tem algo. Competência. Tudo bem, mas aí como eu não posso julgar competência que eu não tenho um CRM no Sonet, eu quero que eles nos expliquem. Sim. O torcedor tem direito de saber. Entendeu? Porque eu acho isso gravíssimo, Dani. Você mesmo relatou aí, Pedro. Entendeu? São 3 situações, pelo menos 3 situações em menos de um ano gravíssimas. Que o jogador sente, depois ele no jogo contra o Fluminense na final. Daí, no dia seguinte, ele reclama de outra coisa. Daí, no outro jogo, ele é relacionado e sente no aquecimento. Ele só sai porque sentiu no aquecimento. Gente, o médico não consegue ver isso? Um exame não foi feito? Um exame não foi. Então, aí, por isso que eu falo incompetência. Então, mas você entende o ponto? Transparência, você tem razão, eu concordo com você. Eu só queria que alguém sentasse para a torcida e falasse. O que acontece dentro do departamento de futebol, de saúde do Flamengo, a gente não sabe. O que a gente sabe é que está cheio de jogador machucado no Flamengo. E que o Flamengo gastou uma fortuna para contratá-los e eles não conseguem jogar. E não adianta você gastar uma fortuna para contratar e você não investir para mantê-los. Exatamente. Entendeu? Porque aí entra o outro lado que o Facincani fala. Não é só a luva que você tem que pagar pro cara. E o resto do departamento que o Flamengo perdeu. Isso para mim é a porque gestão não valorizou e não deu o aumento do salário que eles estavam pedindo. Aí o pessoal veio de fora e contratou. Você sabe onde começa essa briga? E é muito interessante para a gente recuperar algumas situações. Vocês lembram da tremenda crise que o Flamengo teve na final do Mundial? Divisão de prêmios? Sim. A diretoria se incomodou que funcionários do staff, que não eram as estrelas do time, estariam recebendo muito de premiação. Como assim podem ganhar tanto dinheiro? Essa diretoria se incomodou que funcionários que são importantes no dia a dia seriam bem remunerados. Enquanto um executivo tinha 1 milhão de premiação, a gente pode falar porque essa planilha foi pública, enquanto um gerente que ninguém sabia o que fazer tinha 600 mil, enquanto gente que não tinha cargo especificado tinha 600 mil de premiação, eles se incomodavam que os funcionários do dia a dia do staff estavam sendo remunerados, ora, por conquistas. A partir daquele momento, sai um profissional daqui, o cara que lidera a cobrança vai para ali, o cara que é competente vai para o Palmeiras, o outro que é competente vai para o Vasco, que nem na Série A tá. O outro vai para o Botafogo, o outro vai para o futebol português, o outro vai para o futebol não sei de onde. Ninguém fica no Flamengo. Por que esses bons profissionais não ficam no Flamengo? Porque eles não são devidamente remunerados. Então, é o que eu falo, você virar, acabou o jogo, desculpa voltar nesse assunto. A culpa é do Paulo Souza. Meu amigo, isso tudo aí vai continuar. Quando você gere futebol de forma política, quem toma as decisões são os políticos, que é o Braz, que é o Landim, quando você gera futebol de forma política, a coisa não vai ser profissional. Né? E para você sustentar um elenco que o cara ganha 1,5 milhão, 2 milhões, quanto ele quiser ganhar, porque ele merece para isso, você precisa ser profissional. Então, se você não é profissional, a roda não gira. Mas o Facinca bate muito nessa tecla. O problema é a cadeia. Pra gente falar de Palmeiras. Flamengo nunca teve gestão de futebol. Ele teve um técnico que, de acordo com esse relato do Pedro e com toda essa estrutura, funcionou em 6 meses de 2019 e dali para frente achou que andaria sozinho. É simples. Boa, vamos ver se a diretoria do Flamengo em algum momento vai falar sobre o departamento de saúde, sobre as decisões internas. Aguardemos. Enquanto isso, a gente vai girando aqui o campeonato.